Olá, seja muito bem-vinda à segunda aula da semana Desafio do PAV, voltado para profissionais de alto valor. Eu sou Thaís Della Justina, criadora do método PAV, e eu vou te mostrar como conquistar a clientela ideal, lucrar ainda mais e se tornar desejada pelas tuas clientes. Vale lembrar que os resultados são completamente possíveis e eu te mostro um passo a passo de como conquistar essas clientes, mesmo fazendo reajustes dos teus trabalhos, dos teus procedimentos. Então, confere aí alguns dos resultados das minhas alunas. Eu sou Maria, eu moro em Joinville, Santa Catarina. Trabalho com design, reconstrução de sobrancelhas e com lash lifting. Hoje eu convidei a Maria para ela falar sobre um assunto que provavelmente seja um dos grandes desafios, independente assim do subnicho até que a gente trabalhe. A questão de se expor e tudo mais, não só a questão de se expor, mas de assumir de fato que, eu sou profissional da área da estética e eu vou dizer para o mundo que eu sou. Qual foi a tua maior dificuldade dentro do teu negócio? Eu até gravei um vídeo falando de exposição e tal, porque eu percebo que é um dos principais medos, mas eu acho que é só o comecinho, assim. Eu acho que é só o primeiro passo, porque a exposição, na verdade, foi para mim e eu enxergo como a gente realmente assumir a responsabilidade pelo nosso sucesso e pelo que a gente quer, pelo nosso objetivo. A minha maior dificuldade, e eu percebi que eu precisava me expor quando eu senti que eu me dedicava tecnicamente, né? Eu me esforçava sempre para ter um bom resultado, para trazer um atendimento diferente para as clientes, mas eu não conseguia passar isso. Eu não sabia como mostrar para as clientes que o meu trabalho era diferente. Uhum. Eu queria atingir mais clientes, eu queria atingir mais pessoas. E aí eu senti a necessidade de me expor, mas no começo não foi fácil, assim. Eu tive que, na verdade, desligar o pensamento e de ficar sempre questionando quem estava olhando, quem não ia olhar. A gente tem muita vergonha de pessoas conhecidas, né? Tipo, pessoas próximas que vão ver, vão dizer que a gente quer virar blogueira. Mas é a mesma coisa, até na consultoria eu acho que a gente conversou sobre isso. Eu cheguei à conclusão, depois de um tempo, que eu acho que o nosso medo de julgamento vem muito do julgamento que a gente faz com as pessoas também, de certa forma. Porque olhando para trás, e é importante a gente avaliar o que a gente faz de errado também, eu acho que em determinados momentos eu julguei as pessoas que estavam fazendo isso. Porque no começo não é lindo, maravilhoso, a gente não é perfeita, a gente não sabe super se comunicar, super passar a mensagem. E talvez em algum momento eu tenha julgado, e aí eu fiquei com medo que as pessoas me julgassem da mesma forma que eu julguei elas. É feio, mas é necessário perceber essas Ter coisas essa para não fazer consciência, mais. né? Exato. Para Ter a não fazer mais. conscientização de que é um erro, né? E de que aquilo ali, quando a gente é tocado por aquilo, também dói, né? Uhum. Quando eu decidi mudar de carreira e ter o meu próprio negócio e ser responsável pelo meu próprio negócio, eu não recebi todo o apoio do mundo, assim, de todas as pessoas. Porque eu já tinha feito uma faculdade, eu tinha, né, estava trabalhando em uma área que as pessoas acham que é uma área que tem boa remuneração, que é tudo às mil maravilhas, e não é bem assim. Mas, enfim, as pessoas têm visões sobre áreas aleatoriamente, né? E aí eu fui julgada só de ter decidido mudar. Principalmente porque aí no começo, quando eu fiz a mudança, eu fui trabalhar em salão. E salão também tem uma. As pessoas têm um preconceito muito grande, assim. Hoje em dia eu não trabalho mais em salão, não senti que encaixou com o meu perfil de atendimento, mas tudo bem, assim, isso não significa que Foi deveria ruim. e que deveria, que deve ter esse julgamento referente a salão, assim. E aí, quando eu fiz essa mudança, eu sofri um pouco. A gente precisa fazer o que Aí tem que que ser tá. feito. Aí que tá. Como que tu passou, superou alguns medos, por exemplo, de fazer a live hoje, por Uhum. exemplo, de se expor, né? Eu entendi que ninguém ia fazer por mim e que os meus objetivos só dependem de mim, no final das contas, assim. E que as pessoas que talvez em algum momento possam me julgar
não tem nada a ver com a minha vida. As pessoas que me julgam e o pensamento das pessoas sobre mim é um problema só delas, não tem nada a ver comigo. Eu tenho que ir aqui fazer meu rolê, fazer minhas coisas, fazer as coisas funcionarem, porque senão ninguém vai fazer por mim. A realidade é essa. Conta aí pra elas uma oportunidade que tu ganhou depois que tu te expôs, que eu fiquei sabendo. Qual foi o preço que tu pagou, né? E qual foi a recompensa por esse preço? Na semana passada, eu recebi uma mensagem da equipe de marketing de um shopping aqui da minha cidade, me oferecendo a oportunidade de gravar um vídeo para o IGTV deles, porque eles estão criando vários conteúdos agora nessa época, e falando que eu podia escolher o tema, que eu podia falar no vídeo e tal. Aí eu já determinei o tema, já pensando na minha promoção, óbvio, fiz uma lista dos gatilhos mentais que eu vou usar no vídeo. E promoção que ela quis dizer não é promoção de promoção. Se promover. Isso, de forma alguma. E a promoção que eu digo é justamente pensar em um vídeo que traga algum conteúdo de valor, mas que ao mesmo tempo mostre nos detalhes o meu conhecimento, enfim. E aí eu decidi falar, como eu trabalho com reconstrução natural, eu decidi dar 4 dicas que estimulam o crescimento das sobrancelhas, porque aí ali no meio das dicas eu posso deixar claro que é com o que eu trabalho, que eu tenho outras técnicas além dessas 4 dicas que a pessoa pode conhecer e tal, e fazer a reconstrução das sobrancelhas. Como tu me conheceu para tu saber da minha história toda aí? Eu te conheci através de uma professora minha, que é a Rô, do Espelho Aliado. Ela é minha professora de lash lifting. Ela é minha professora de lash lifting. E no ano passado, eu vi ela comentando alguma coisa sobre você e tal. Eu só sei que eu cheguei no teu perfil e comecei a assistir as lives. Na época eu trabalhava em salão ainda. E aí eu comecei a ver algumas coisas que eu queria mudar no meu atendimento e começou a abrir minha cabeça para muitas coisas. Que, enfim, a minha mãe também trabalha na área da estética há muitos anos e algumas coisas eu não achava que estava muito certo, mas não sabia muito porquê. Eu queria fazer diferente, mas não sabia como eu queria fazer diferente. E aí eu me identifiquei muito com as tuas lives. E aí eu acho que quando, assim, tu me pegou mesmo, tipo, comecei a te seguir muito mais e comecei a ver muito, foi uma live que tu fez sobre a tua história. Que tu tinha falido, que deu tudo errado, depois deu tudo certo. E aí, sei lá, eu me... Criou uma identificação. Isso, achei o máximo, assim, a tua coragem de começar de novo, de numa situação tão complicada, começar de novo. E aí eu parei para me ver dentro dos meus privilégios e perceber que nem passei por nada disso, sabe? Nem tenho essas dificuldades, tenho tantas outras facilidades e tô aqui criando desculpa para não fazer o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero chegar. E aí foi aí que eu comecei a te acompanhar mais e tal. Passei por algumas turmas do PAV que eu não consegui entrar, que eu passei o final de semana triste, chateada. Eu queria muito ter entrado, não deu certo. E aí na última, foi. Qual foi, assim, a tua maior transformação depois que tu entrou no PAV, que tu percebeu, assim, dentro do teu negócio? Eu acho que depois que eu entrei no PAV, por diversos motivos, eu percebi que eu tinha que ter mais ação. Apesar de ter começado a me expor já há uns meses e tal, eu ainda continuava procrastinando muito. E aí eu tinha uma ideia, mas essa ideia nunca ia pra frente, porque eu nunca sentava para realmente fazer. E é isso, o cachorro tá latindo, eu faço amanhã. Agora eu tô com dor de cabeça, depois eu faço, depois eu vejo. E nunca ia pra frente, eu nunca dava continuidade para aquilo. Parar de dar desculpa e começar a fazer o que a gente precisa fazer é uma coisa... E quando a gente começa, a gente não para mais, porque a gente começa a fazer e dá resultado, e dá resultado. E a gente aí tu começa a ver o resultado e fica... E tu começa a ficar muito empolgada. E o resultado que eu digo, assim... não é número de seguidor, não é uma agenda lotada, tipo, comecei hoje o PAV e amanhã minha agenda vai lotar. Não é assim, não aconteceu comigo ainda. Mas eu acho que cada conquista tem que ser muito celebrada, assim. Semana passada eu atendi 2 clientes novas. Te mandei, né, que uma delas eu já fidelizei, já marquei de 15 em 15 dias. No primeiro, inclusive, esse teu caso aí, eu dividi lá com as meninas do nosso grupo. E conta aí um pouquinho rapidinho, conta aí como é que foi a fidelização no primeiro atendimento.
Então, ela chegou até mim, ela me encontrou pelo Instagram, porque no meu perfil ali no nome eu coloquei sobrancelha Joinville. Ela é de outra cidade, outro estado, tá Sim. morando aqui há pouco tempo. Ela procurou lá no Instagram, sobrancelha Joinville, viu meu trabalho. Ela disse que ela se identificou em um... Eu nem lembro quando eu falei isso no meu feed, mas ela pesquisou. Que ela Elas viu pesquisam. que quando eu falei em algum momento que sobrancelhas são irmãs, mas não são gêmeas. E ela se identificou muito com isso. Ela é esteticista, a mãe dela trabalha na área, era a mãe dela que fazia a sobrancelha dela por muitos anos. E aí ela chegou até aqui porque gosta do resultado natural e tudo mais. E aí eu fui atender ela. E aí eu perguntei com o que ela fazia a sobrancelha antes. Ela estava acostumada a fazer com linha, só com pinça, enfim. E ela disse que ela fazia só com navalha, porque ela já passou por um câncer de mama, fez radioterapia e ela sentia muita dor, muita sensibilidade na hora de fazer epilação. Aí eu falei, beleza, a gente vai devagarzinho, eu vou tirando, a gente vai conversando, não tem pressa de nada e tal. Aí primeiro a parte de cima eu fiz com a linha e aí ela tava sentindo muito e eu pensei, meu Deus, puta merda, o que eu vou fazer? Eu não quero que ela sofra. E antes desse atendimento, ela falou comigo, o que tu tinha me perguntado naquele dia de manhã? Eu tinha te perguntado se a minha ação com ela foi certa, porque foi. eu fiz A estratégia da escassez. isso. A estratégia da escassez, para quem não sabe, é não atender de forma imediata, assim que ela quiser. Que hora tu quer? Agora. Que ela queria, né? Imediata. Ela me mandou mensagem no sábado, e aí ela falou que queria agendar e tal para a próxima semana. E aí eu falei que legal, mas que para a próxima semana eu não tinha horário. Só para outra. Para a seguinte. Isso. E ela falou, tudo bem, então, é que quarta-feira é meu aniversário de casamento e eu queria muito fazer a sobrancelha antes. Eu falei, tá bom, eu vou tentar reorganizar a minha agenda da terça, então, mas segunda-feira eu vou confirmar as minhas clientes, vou te deixar na lista de espera. E na segunda-feira eu vou confirmar as minhas clientes e caso eu consiga reorganizar a minha agenda, eu te mando uma mensagem. E te mando uma mensagem até o início da tarde para você ter tempo de procurar outra profissional caso eu não consiga te atender. Deixa eu abrir um parênteses. Aqui é um gatilho mental que ela usou. Comprometimento e desapego. Vai, toca. Ela falou, tá bom, beleza, eu vou te aguardar, vou inclusive ficar com o carro já, porque se você me mandar mensagem, eu vou aí rápido, tudo. Falei, beleza. Exato. E ali eu vi o interesse dela. Porque se ela não fizesse questão de fazer sobrancelha comigo, quisesse ir em qualquer lugar, ela não teria mostrado esse interesse. Então ali eu percebi que valia a pena, sim, fazer o possível para atender ela antes do aniversário de casamento dela, que era uma data importante. Na segunda-feira eu mandei mensagem, falei que conseguiria atender ela na terça, e ela veio. E aí quando ela começou a sentir muita dor, eu lembrei de uns vídeos que eu assistia de aplicação de Botox, que os médicos ficam segurando um aparelhinho que vibra assim, porque acho que dá, causa uma confusão no cérebro, sei lá. Divide a atenção. Isso, divide a atenção. Exatamente. E aí eu lembrei disso e lembrei que a minha mãe tinha recebido um aparelhinho desse há um tempo atrás e, a gente nem usava e tal. Aí eu falei, peraí, que eu vou fazer um teste contigo. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, eu continuo epilando bem devagarzinho e tudo. Ela já estava esticando, não estava adiantando, porque ela estava sentindo muita dor. Aí eu fui lá, peguei o aparelhinho, limpei tudo e tal, coloquei na mão dela e falei, segura aqui que eu vou tirando e tu me disse. Ajudou. Uhum. E realmente ajudou, ela começou a sentir muito menos dor. Ela falou, eu vou até mandar mensagem para minha mãe e tal, de como dá para tirar o pelo, que é uma forma que não dói tanto. Daí eu fiz a sobrancelha dela. E antes dela levantar da maca para se olhar no espelho e ver o resultado, ela falou, então, eu gosto de fazer a sobrancelha de 15 em 15 dias. E aí eu já vou deixar marcado contigo para as próximas, né? Ali pelo dia 15 e ali pelo dia 30 e tal. Porque no começo, quando eu entreguei a ficha anamnese para ela, eu pedi para ela preencher qual era o retorno que ela gostava de fazer, que ela fazia normalmente. E falei que as minhas clientes normalmente deixavam agendado datas mais futuras, para não acontecer o que aconteceu com ela, de ter que ficar na lista de espera e tudo mais. Aí ela deixou agendado, já
Aí ela tinha que ver folga do marido e tudo, Tá, a e gente aí foi ela. Não, só um conversando. pouquinho. Ela olhou no espelho, inclusive ela falou: Ah, eu gosto um pouquinho mais arqueado. Eu falei: Não tem problema, da próxima vez a gente ajusta, né? Sem problemas. Ela: Ai, mas tá ótimo assim, já tá lindo pra ir amanhã. Aí a gente já marcou a próxima data e já tá Chegando a marcado. data. Já tá quase chegando a data aí. E tu conseguiu ver, assim, dentro do teu desenvolvimento profissional, coisas que antes tu não aplicava e que tu agora passou a entender alguma coisa que, nossa, faz todo sentido agora. A questão de que existem clientes ideais e que essas clientes não são as clientes que estão nos procurando. Eu já via falando de clientes ideais e tal. E aí, quando eu fui assistir lá no PAV a aula sobre isso, e que tu coloca a pirâmide e fala que tem muito mais clientes que são ideais, mas que elas não estão nos procurando, nossa, minha cabeça explodiu, assim, porque eu falei, é lógico, é óbvio. As clientes que seguem 30 perfis de designer de sobrancelhas, elas já têm uma noção e tal, elas às vezes nem se atentam tanto aos detalhes e aos benefícios que eu posso oferecer. Mas, por exemplo, agora eu estou conquistando muitas clientes por causa da tintura, porque elas não sabem que existe tintura para cobrir o pelinho branco. Então eu vou conversando com elas e tal, e aí eu consigo atrair essas clientes. Eu acho que essa parte de clientes ideais foi uma coisa que mudou muito para mim. E a parte de não ter medo de me posicionar. Eu tô agora no começo de julho, dia 1º, eu vou avisar sobre o meu primeiro reajuste que eu vou fazer para agosto. Vou deixar, Uhum. vou fazer com um tempo de antecedência, porque por enquanto eu tô conseguindo manter. Então, vou avisar com antecedência, mas vou fazer. Fiz a precificação de todos os meus serviços, tudo certo. E aí vou fazer esse reajuste. Apesar de pensar que algumas clientes podem reclamar ou não, eu tô com o sentimento de eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. E se essas clientes reclamarem e não entenderem o porquê, talvez elas não sejam o perfil de clientes que eu quero atingir. E tudo bem, abre espaço para outra cliente nova que vai valorizar. Eu sei do trabalho que eu faço, né? Exatamente. Eu sei do Quando a gente trabalho que eu sabe o que faço. entrega, não tem medo. Eu não tenho medo. Eu sou muito apegada com as minhas clientes, eu sou muito apegada com as sobrancelhas das minhas clientes, principalmente morro de Sim. ciúme. Mas não é uma escolha que cabe a mim, né? Não é uma coisa que eu posso interferir. E uma das coisas que mudou para mim também, depois que eu comecei o PAV, que eu não imaginei que fosse mudar, foi uma questão muito emocional minha. Por quê? Às vezes eu sentia que se eu não estava atendendo e eu não estava trabalhando, eu me sentia frustrada, eu sentia que eu estava perdendo tempo enquanto. Mas eu não produzia, tipo, não era o suficiente para eu começar a fazer. Mas eu me sentia assim. E agora, mesmo que eu não tenha cliente todos os dias, porque enfim, eu fiz uma janela de escassez ali, estou me organizando em determinados dias. Mesmo que eu não tenha cliente todos os dias, mesmo que eu não tenha minha agenda fechada para vários meses, quando eu estou produzindo e eu estou me dedicando, eu enxergo que eu estou trabalhando pelo meu negócio. E aí eu não me sinto mais frustrada, porque eu percebi que o meu trabalho é muito mais do que 1 hora de atendimento que eu faço junto com a que eu estou ali atendendo a cliente. Uhum. Então mudou muito isso para mim. Quanto tempo tu viu essa mudança? Essa Eu comecei percepção assim que tu teve? por 3 dias. Não, mas foi? Em 3 dias tu Foi, mudou? foi assim, em 3 dias eu comprei o PAV no sábado e no domingo eu não consegui fazer. Na segunda-feira eu comecei a estudar, vi várias aulas, comecei. Aí a primeira semana ali eu produzi muito conteúdo, produzi muita coisa. Quando chegou na segunda semana, me deu uma queda de energia, assim, por alguns motivos até pessoais mesmo, me deu uma queda de energia e eu não consegui produzir. E naquela semana que eu não consegui produzir, eu aceitei o meu momento também, porque eu não Uhum. gosto de ficar me cobrando mais do que eu consigo entregar. Mas aí depois eu percebi o quanto aquela semana fez diferença para mim, no meu engajamento e no quanto eu me senti, assim, ativa. Produtiva. E Uhum. isso, quanto eu me senti fazendo alguma coisa. Na terça-feira passada, eu falei, quer saber? É porque eu fico assim, eu não tenho a foto perfeita, eu não tenho isso. Falei, olha, eu vou fazer com que 10, se eu não tiver, nem que eu ligue a câmera e eu gravo um vídeo, e eu faço uma foto e eu faço alguma coisa. Fui pegar foto de cliente de tipo meses atrás para trazer um post diferente, enfim.
E aí comecei a fazer. Aí na sexta-feira eu não tinha post pra fazer, e eu tava conversando com uma amiga minha, falando, segue a Thaís e tal, porque, né, eu tenho que pregar a palavra da Thaís pra todo mundo. Segue a Thaís e tudo. E aí ela falou, mas é porque eu tenho medo, porque eu tenho vergonha, porque, eu vou um passo de cada vez, eu vou só dentro do possível e tal. E eu tinha tido um mês, assim, muitas conversas dessas, muito frequentes com mulheres que eu convivo. Falei, olha, quer saber? Eu vou ligar a câmera e vou gravar um vídeo do porquê que eu perdi o medo de me expor na internet. Porque nesse momento eu tinha recebido esse convite do shopping e eu tava morrendo do medo. Tava tipo, não sei se eu faço, não sei se eu não faço. Aí Imagina. eu lembrei, primeiro que, né, se eu não fizer, tô cheia de boleto pra pagar, eu não tenho tempo pra ficar com medo, eu preciso fazer as coisas acontecerem. Aí eu gravei esse vídeo. E aí eu comecei a receber um monte de mensagem de um monte de profissionais e tal sobre isso. Isso dá um gás muito grande, assim, pra gente continuar fazendo as coisas. É muito incrível. E aí agora não. É isso, é muito difícil começar a ver resultados e tal, e parar depois no meio do caminho. E quando tu tá no meio do processo, tu vê o resultado, tu quer continuar, né? Sangue no olho. Exatamente. Qual conselho tu daria para quem ainda não é aluna do PAV? Para quem tá aqui assistindo e vai entrar no desafio na semana que vem. Muito a pena. Eu posso chamar meu namorado aqui na live agora para ele dizer o quanto tá valendo a pena. É mesmo? Porque todo dia ele fala, nossa, foi bom esse curso, né? Nossa, tá valendo a pena esse curso, né? Porque ele vê as coisas que eu tô fazendo. Assim, eu entendo porque que as pessoas às vezes não conseguem entrar, mas é um investimento que vale muito a pena. Às vezes a gente pensa muito na técnica, igual eu disse, eu entregava um bom resultado, mas eu não sabia como atingir as pessoas certas com esse bom resultado. E isso está sendo uma transformação muito grande na minha vida. Me inscrevi hoje lá na semana do desafio, porque eu quero participar também, tô empolgada. É muita informação. Eu nem consegui assistir o curso inteiro ainda. Eu não consegui, porque eu preciso ir fazendo e assistindo uma parte, volta e eu ia dizer, Maria, não engole inteiro, porque até tu começar a ajustar tudo, leva um tempo. Então, quem tá pensando em entrar no PAV na próxima turma, eu vou sair... Não, calma. Assiste um pouquinho e coloca em prática. O meu conselho é participem da semana do desafio e façam com que essa semana te ensine coisas que você vai colocar em prática nas próximas semanas e vai guardando uma porcentagem do teu mês, coloca lá no envelopinho, PAV. Ou parcela no cartão, também não tem problema, o cartão e tá corre aí pra isso. E aí vai trabalhar, vai fazer vídeo, vai perder a vergonha, vai fazer o que for necessário, menos fazer promoção e dar desconto. Menos isso. A única vai promoção fazer o que é for se promover. Exatamente. Vai fazer o que é necessário para pagar o boletim ali, a parcela do cartão, porque vale muito a pena. E o retorno, eu tenho certeza, assim, ele vem muito rápido, porque as coisas começam a se movimentar. Eu tive uma conversa até com a Carol, que entrou na turma aí comigo. Vocês entraram juntos. E a gente estava conversando sobre... É muito louco. Eu comecei as aulas e eu nem tinha colocado nada em prática ainda. E parecia que as coisas já estavam acontecendo. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que é isso? E eu acho que quando tem muita gente empenhada na mesma energia ali, na mesma coisa para fazer acontecer, as coisas começam a se movimentar e começam a acontecer. Isso é muito real. Acontece de imediato, assim. E eu tava até vendo aqui a minha evolução nesse último mês e tal. Eu não gosto de me basear em seguidor, porque eu acho que não significa muita coisa. Ajuda em outros fatores. No último mês, eu consegui 100 seguidores. No último mês, não, desde que eu comecei o PAV. E pra mim, isso é uma coisa ótima, porque eu não tenho muitos seguidores. Não que isso me importe, porque eu continuo fazendo as minhas coisas. Mas... Só que o conteúdo mudou. Isso pra mim é muito gratificante. Igual hoje, eu fiz a live, tinha 16 pessoas na minha live, eu fiquei me sentindo muito blogueira. E é um número bom pro teu número de seguidor. Fiquei nervosa, mas estava ali, falei o que eu tinha que falar e deu tudo certo. Eu recebi um monte de mensagem me mandando carinho. Quero te agradecer a tua participação. Obrigada, Maria. Beijo. Viu só? Na última aula você aprendeu um pouco sobre os principais erros cometidos ao divulgar essa tabela de preços. Certamente você já ouviu falar ou conhece algum deles. Então,
A partir de agora, eu vou te mostrar as 3 principais vantagens de não fazer mais isso e vou te mostrar o meu método. E eu te falo isso não com base em teoria, e sim na prática, afinal são 18 anos na área da estética. Segue aqui comigo, acompanha, que eu vou te mostrar o passo a passo de como conquistar o público ideal, mesmo reajustando os valores dos seus procedimentos. Confere aí. Primeira vantagem, ao não praticar os teus principais erros aí que tu já deve estar cometendo ou já deve ter cometido, é o seguinte: quando tu não expõe o teu valor, quando tu não deixa declarado quanto que tu cobra, tu gera curiosidade. Por quê? Porque a audiência que te acompanha, ela tem interesse sim em fazer. E ela pode ser tanto cliente de cotação como cliente ideal, tu nunca vai saber. Se tu deixar o teu preço declarado, tu vai atingir como um imã somente o público cotação, porque ele já está facilitando a vida dele para ele conseguir buscar outras pessoas que sejam mais baratas e de repente até barganhar um descontinho aí, porque fulano faz mais barato. E aí vem a segunda vantagem, que é de tu não comparar o teu preço com outro colega. Quando tu não compara mais, porque tu fica preocupado, né? Se o cliente chega, aquele cliente de cotação e diz, olha, fulano cobra tanto, tu cobra tanto, acho que tá na hora de tu cobrar menos para que eu possa fazer contigo. Quando tu não aceita, quando tu não busca essa comparação com o fulano, com o coleguinha, acaba gerando um pouco mais de autoridade. E não só autoridade, mas que, inclusive, que a autoridade é um dos pontos mais importantes dentro do PAV, para que tu consiga encontrar o segundo ponto que eu vou falar agora que tu gera, que é diferenciação do mercado. Quando tu coloca claro, nítido, que tu não tá aqui te comparando a nenhum outro colega, nenhum outro profissional, tu mostra o quanto realmente tu tá empenhado em buscar o melhor cada vez mais, mas tu gera essa autoridade, falando sobre o que tu domina, e a diferenciação justamente pelo teu preço não ser igual aos demais, nem mais baixo, nem mais alto, tu não tem essa procura, essa busca, essa curiosidade de comparar, né, ou a vontade de comparar, e é isso que traz uma terceira vantagem que, no caso de não fazer promoção, quando a gente gera muita promoção dentro do nosso atendimento, acaba sem querer atingindo o público cotação, né? E quando a gente fica com aquela marca de a mocinha, aquela da promoção, vai lá que ela faz a promoção para ti, pede um desconto que ela te dá, porque tu acaba sempre cedendo em função de achar que, cara, eu tô precisando, Thaís, eu preciso de dinheiro. Todo mundo precisa, a gente não trabalha por amor, a gente não só por amor, né? A gente trabalha porque a gente precisa se manter, isso é óbvio. Não é, a gente não pode ser hipócrita, a gente trabalha sim para manter a nossa família, para a gente ter liberdade de poder escolher o que a gente quiser, enfim, crescer, evoluir dentro da área. Mas se tu não tiver esse cuidado, esse controle para ter uma projeção no teu negócio, tu nunca vai passar uma confiabilidade, que é a terceira vantagem quando tu não pratica desconto, não pratica promoção, cartão fidelidade, parcerias. Quando tu não pratica isso, a tua audiência, principalmente a tua cliente ideal, ela passa a confiar muito mais naquilo que tu tá oferecendo, passa muito credibilidade. E aí, com essa credibilidade, vem a confiabilidade. Ela confia que ela não está num lugar que está usando materiais não esterilizados ou materiais vencidos, produtos vencidos. Ela tem certeza da qualidade, porque ela quer pagar o preço justo pelo procedimento, né? E ter a certeza de confiar, né, nesse local e nesse profissional para que possa realizar o procedimento da melhor maneira possível. Então, essas são as 3 principais vantagens. Quando tu não expõe o teu valor, tu acaba gerando curiosidade. A galera vem na intenção de saber um pouco mais sobre os teus valores, querem saber. O segundo ponto, né, a segunda vantagem é quando tu te compara com os outros colegas, tu não gera autoridade. Tu não gera segurança, não gera diferenciação, tu quer ficar igual a todo mundo. E quando tu quer ficar igual a todo mundo, tu passa a ser igual a todo mundo. Então, quando tu não faz isso, tu gera autoridade e gera diferenciação para o teu cliente ideal. O terceiro ponto, a terceira vantagem importantíssima, que eu vou só ressaltar e frisar bem, é quando tu não faz promoção, não cria essas cartões de fidelidade, parcerias,
enfim, essas coisas que eu abomino, né? Descontinho para cliente. Tu gera para nossa audiência, aquela que é melhor, a cliente ideal, tu gera confiabilidade, credibilidade. Ela passa a entender que o teu procedimento, o teu protocolo, ele é totalmente bioseguro, que tu tem cuidado, que tu tem demonstrado interesse em buscar cada vez mais diferenciação no mercado. Isso, ela confia muito mais em ti. Aproveita para não praticar isso nunca mais, para começar já a ter uma visão de uma profissional de alto valor. E agora vamos para o método PAV. Então vamos dar início ao método PAV e eu preciso te falar de 3 principais pilares que o profissional de alto valor precisa dominar para que ele possa ter sucesso dentro do seu negócio. E eu vou te contar quais são eles. O primeiro é a evolução profissional permanente, que a gente chama dentro do método PAV de EPP. A evolução profissional permanente é a busca incessante por conhecimento, melhorias nos protocolos, aquilo que todo o profissional busca para melhorar ainda mais as suas especializações, para que atraia ainda mais o público e gere mais curiosidade, mais surpresa, mais vontade e mostre o seu comprometimento dentro do seu negócio. Isso faz atrair muito o público ideal. Um outro pilar importantíssimo que, digamos assim, é esquecido na hora de cursos, as profissionais acabam não ensinando, porque não existia, né, um método de como vender os serviços estéticos ou não achavam importante. Então, muitos profissionais fizeram cursos, vários cursos, mas nunca souberam vender os seus serviços. Então, dominar as vendas dos seus procedimentos para que os clientes reconheçam a qualidade dos mesmos. Então, esse é um dos pilares importantíssimos, domine a arte das vendas. E como que vai fazer isso? Aguarda só mais um pouquinho que eu já vou te falar. Mas primeiro é importante tu saber que isso é um dos pilares importantíssimos para que tu, como profissional de alto valor, seja reconhecida. O terceiro pilar, não menos importante, é o pilar do mindset. O que é mindset? É a tua reprogramação mental, é como tu pensa, como tu age de acordo com os teus pensamentos. Se tu tiver pensamentos negativos, tu vai ter ações negativas e resultados negativos. Se tu tiver ações positivas, tu vai ter resultados positivos. Então, trabalha a tua mente para que ela não caia, que não fique numa energia baixa, que não fuja do teu propósito, que não perca o foco dos teus negócios. Sabendo agora esses 3 pilares importantíssimos, que é a EPP, vendas e mindset, a partir de agora tu já consegue entender um pouco mais a fundo de como funciona o treinamento PAV. Como que a gente faz para captar essas clientes, né? Como que eu faço para captar mais clientes para o meu negócio, Thaís? Bom, primeiro é importante tu entender que para falar com o público ideal é preciso ter uma linguagem diferente. Como assim? Uma linguagem diferente? Sim, tu vai precisar usar alguns gatilhos mentais que vão ativar o sistema límbico da tua cliente, que é aquele sistema que age pela emoção e vai fazer com que ela encontre o teu negócio de uma maneira mais rápida e que tome a ação de realmente agendar contigo, entrar em contato para saber um pouco mais e começar a gerar uma conexão com o teu procedimento, com o teu trabalho. Dentro das redes sociais, a gente já usa, né, para vender os nossos protocolos e serviços. Só que a gente usa de uma forma errada. A gente, quando eu digo, né, quem ainda não praticou o que tem que ser praticado, que são as vendas. E o que a gente mais vê dentro das redes sociais? É um antes e depois, é um nome de um procedimento, agende aqui o seu horário e o valor ali embaixo. Como vocês já sabem, colocar o valor não vai atrair o público ideal de maneira alguma. Então, o que eu preciso fazer usando gatilhos mentais para atrair essa clientela ideal? Eu vou sugerir algumas ideias de criativos, que são postagens dentro da tua rede social, para que tu atraia essa galera. Então, tu vai atrair com vídeos, conecta muito mais do que imagem. E aí eu já ouvi falar assim, Thaís, eu tenho vergonha, eu sou muito tímida, não consigo. Pois é, então, dentro do nosso treinamento PAV não existe timidez, porque a gente trabalha a questão do mindset. Não existe medo, a gente trabalha a questão do mindset. A gente não pode deixar que o medo domine o meu negócio. Eu preciso colocar o meu negócio para frente, cada vez ele evoluir cada vez mais. Então, eu não posso me travar por um medo, uma insegurança do que vão falar, do que vão pensar, sendo que quem paga os meus boletos sou eu.
Então, eu tenho que lembrar dos meus propósitos, colocar o foco e fazer o que tem que ser feito. Então, vídeos que falem sobre o que tu domina, que falem sobre o teu protocolo, ele vai fazer com que conecte muito mais rápido a clientela ideal. Ela vai reconhecer a tua autoridade no assunto, a tua especialização e vai entrar em contato contigo de uma maneira muito rápida. Se tu fizer esses pequenos passos que eu já te falei, é possível tu já atrair a cliente ideal amanhã mesmo. Só que basta tu entrar em ação. Dentro dessa comunicação, que pode ser através de vídeo, de foto, com a tua legenda, a gente chama de legenda de copy, onde tu vai desenvolver um texto que seja atrativo para ela, onde tu vai desenvolver ali a curiosidade, vai aguçar a vontade dela conhecer. E quais são esses gatilhos mentais? Eu vou te dizer algum deles para tu poder já começar a aplicar hoje mesmo no teu negócio. Exemplo, tá? Tu fez uma foto de um trabalho, de um procedimento de coloração, vamos falar de sobrancelhas agora, ou pode ser de unhas, pode ser de massagem. Tu vai falar sobre exatamente quais são os benefícios daquele procedimento. Tu não tá falando de vendas, tu não tá falando de querer que ela agende o horário, não, muito pelo contrário, tu tá informando. E a informação é ouro nesse momento. Quando tu gera uma informação de valor, quando tu gera ouro, entrega ouro, tu recebe ouro. Se tu entrega prata, tu não tem como receber ouro. Então, entrega o máximo de conteúdo para ela que ela entenda sobre como funciona aquele protocolo. Seja quanto tempo dura, o intervalo entre uma sessão e outra, quais são os benefícios. Claro que tu não precisa jogar todas as informações num post só. Tu pode dividir isso e intercalar com outras postagens durante o dia, durante a semana, para que gere esse interesse dela de ver mais vezes aquele tipo de protocolo, para que ela sinta então a necessidade de entrar em contato. E como que funciona? Nas redes sociais, a gente trabalha com uma audiência. E essa audiência, ela precisa ser relacionada. A gente precisa se relacionar, criar um relacionamento com ela, uma conexão. E como que isso acontece? Através de conversa, de enquetes, de mostrar a cara, de conversar, de ouvir a tua audiência e gerar conteúdo que ela está precisando saber. Às vezes a gente deixa de criar um conteúdo, né, pensando que, eu vou falar aqui só sobre a venda, um antes e depois, e era isso, querendo atalhar. E na verdade não existe um atalho. Quando tu começa a fazer mais esse exercício de criar postagens de alto valor, a tua audiência começa a conectar muito mais rápido. E ela presta atenção, e ela comenta, e ela participa mais. Desde que tu entregue ouro para ela. Ela volta, ela devolve, porque é um gatilho mental da reciprocidade. A reciprocidade é onde tu entrega o máximo sem esperar nada em troca. E em algum momento vai voltar, seja daqui 2 dias, daqui 1 mês, mas vai voltar. Esse passo a passo, ele precisa ser feito, começar hoje mesmo, para tu já começar a gerar esses movimentos dentro da tua conta, para que as tuas clientes ou as tuas seguidoras, elas reconheçam a tua autoridade e passem a te valorizar, te respeitar. Para quem já está na área, um dos pontos principais para que o teu negócio seja respeitado é criar as regras de atendimento para o teu negócio. Thaís, o que são regras de atendimento? Tu precisa informar com clareza, sem muita explicação, sem querer... quando a gente se explica demais o porquê de estar criando uma regra, a gente não passa segurança para quem está ouvindo. Então, quando tu vai criar uma regra, tu vai lá, anota tudo que te atrapalha dentro do atendimento. Passo a passo ali, coloca, eu não gosto que ela traga acompanhante, eu não gosto que ela chegue atrasada, eu não gosto que ela mexa no celular enquanto eu tô realizando o procedimento nela, eu não gosto que ela não vem, não me avisa, né, não comparece, não me avisa, não me dá um retorno. E acontece muito isso. Ou então que desmarca em cima da hora, também é uma coisa que acaba atrapalhando a nossa agenda, né? Tu precisa colocar regras de atendimento para que a tua audiência reconheça que ali não é a casa da mãe Joana, que ela não vai fazer o que ela quiser contigo, que quem controla a tua agenda é tu. Então, no momento que tu realiza essas regras e coloca, né, para que elas saibam cada uma qual é a regra da tua casa, ela vai passar a te respeitar ainda mais. Isso vale para caso tu atenda em salão, caso tu atenda a domicílio,
porque daí são perfis diferentes de atendimento, mas sim é possível de aplicá-los, modelando a sua realidade, obviamente. Então, por exemplo, num salão, tu vai, de repente, precisar conversar com o dono do salão e colocar, né, para ela que, ou ele, é preciso ter alguns ajustes para que tu possa atender mais e melhor. Ninguém, quem é dono de negócios, né, de salão, não é burro, não é louco de querer perder cliente. Então, quando a gente se impõe também para os donos de salão e respeita também a opinião deles, a gente também é respeitado. Então, quando tu passar isso com clareza, o porquê das necessidades de impor essas regras, ela vai entender com certeza e vai te valorizar ainda mais. E se não te entender, começa a buscar outro lugar que te aceite, que te entenda e que valorize essa tua busca por melhoria, por melhor atender o cliente e para conquistar o público ideal. Não tenha medo de sair da zona de conforto, só tenha medo de ficar parada e não ter progresso algum. No momento que tu cria as tuas regras, e eu vou te dar mais um exemplo, a domicílio, as regras de atendimento a domicílio, ela precisa estar ligada com uma questão importante. Tu não pode atrasar, porque tu não pode cobrar da tua cliente chegar lá e ela tá borboleteando dentro de casa e tu tá ali perdendo teu horário, querendo atender de uma vez para poder realizar o próximo atendimento, que tu vai ter que sair dali e te deslocar. Coloca já no pré-agendamento, né? Quando ela tiver interesse, tu já informa que essas são as regras. Olha, assim que eu chegar, eu preciso que tu esteja pronta para eu começar e dar início ao procedimento. Entre outras dores que tu pode ter, então tu anota uma por uma o que te incomoda dentro do atendimento, dentro do protocolo, né? Que a tua cliente tenha feito e como que tu pode resolver isso. E tu fala para ela de uma forma simples, clara, para que tu gere uma conexão, que ela sinta empatia por ti e te entenda. Porque se tu não disser o porquê de cada coisa, ela não vai entender. Vai passar uma imagem como se tu tivesse querendo impor alguma coisa. E não é isso que tu quer. Tu quer organizar só o atendimento. Feito isso, criando essas regras, assim que essa audiência que está se comunicando contigo através das redes sociais, que tu tá gerando prova social, quando tu mostra a foto da tua cliente lá no teu Instagram, que tu mostra o rosto inteiro dela, tu tá gerando uma prova social, onde ela pode ser de repente reconhecida por alguma amiga e essa amiga, nossa, identifica, né? Nossa, fulana faz o cabelo com essa profissional, ou ela faz a unha com essa profissional, ou ela faz as sobrancelhas com essa profissional. E isso vai gerar uma conexão maior e as chances de tu atrair um público semelhante àquela cliente são altas. Prova social é um dos gatilhos mentais mais fortes, impactantes que tem também depois do vídeo, que inclusive é o que para o meu negócio atrai muitas outras clientes, né? Mostrar dentro das postagens que tu tá completamente comprometida com o teu trabalho, porém que tu está desapegada, tu não está desesperada por cliente. Quanto mais desespero tu mostrar, mais tu vai afastar o público ideal, porque o público ideal não quer pressão, ela quer chegar, ser bem tratada, ser bem acolhida, informada, com valor, e aí sim tomar a decisão no tempo dela. Então não se afobe para agendar, para perguntar quando é que ela quer agendar, deixa ela buscar essa vontade, deixa ela ter essa vontade. E se tu deixar ela ter essa vontade, tu vai gerar outros gatilhos mentais, como autoridade, como a curiosidade, porque ela vai pensar assim, cara, tem alguma coisa de diferente com essa mulher aí, com essa profissional, porque tem as outras que estão desesperadas querendo agendar e eu não tô, e ela não tá, ela tipo, não tá afim. E aí quando tu não mostra tão desesperada e ainda assim gera uma escassez dentro do teu atendimento, tu começa a mostrar para ela que tu não tá livre, não tá disponível ao momento que ela quiser. Então, quando ela entrar em contato contigo, primeira coisa, não atender, não responder de uma forma imediata. Recebeu agora a mensagem. Meu Deus, tem uma notificação, vou responder. Não, segura a vontade. Deixa aí uns 15, 20 minutinhos e quando tu for responder ela, trata ela muito bem e diz, olha, desculpa a demora, mas eu estava em um procedimento, estava em atendimento, não poderia te responder. Agora eu posso te dar toda a atenção, com quem que eu tô falando, qual é o seu nome, o que que tu procura, e aí tu começa a conversar com ela. E aí usa
O outro gatilho mental que a gente vai usar bastante, que é a conversa, para gerar conexão. Então, quanto mais conversa e relacionamento tu criar com essa cliente, maiores serão as chances de tu conquistar ela e fidelizar já no primeiro atendimento. Gerou conversa, gerou escassez, não tá desesperada, mostrou para ela que tu não tem horário para amanhã. Isso é um ponto muito importante que eu vou abrir agora a tua mente. Muitas das profissionais fazem o seguinte: a cliente está querendo um horário e ela quer para ontem, né? A cliente está com urgência, principalmente se é cliente de cotação. E é possível sim transformar uma cotação em cliente ideal, super possível, desde que tu saiba conduzir esse protocolo de agendamento. Então, a cliente chega, te manda uma mensagem, tu responde já de forma imediata, já começa errado, tudo errado. Corre para responder, e aí ela pede um horário para hoje, e tu diz, tenho. Ela já começa a ver que tu não tá tão assim disponível, tu é, tipo, tá parada. Exatamente, é isso que passa na cabeça dela. Agora, pensa comigo. A pessoa te manda uma mensagem, tu demora uns 20 minutos para responder. Ela já começa a ver que, ué, não deve estar interessada ou deve estar ocupada. Aí tu responde, oi, desculpa, eu estava ocupada, estava em um procedimento, agora eu posso te dar atenção. Um total, assim, comprometimento em dar o melhor para ela. E ela vai dizer, nossa, que interessante, ela ainda pediu desculpa pela demora, por mais que não tenha sido tanto tempo assim, e por mais que o WhatsApp não seja um aplicativo de respostas imediatas, né? De resposta automática. Então, tu pode sim gerar uma frasezinha lá que tu tá em atendimento e deixar rolando quando alguém te mandar mensagem. Pode ser também, mas eu gosto de gerar uma expectativa, prefiro não usar. Então, deixa um tempinho, quando tu for responder, responde dessa maneira que eu te falei, e aí tu conduz o protocolo de atendimento online, onde ela vai te dizer qual o procedimento que ela gostaria de fazer, tu vai explicar sobre esse procedimento, como que tu realiza tudo aquilo que tu informou lá na legenda, que tu trouxe valor para ela, que gerou um interesse, uma curiosidade, tu vai reforçar durante a conversa. Como funciona o teu protocolo, qual o momento, para quem é indicado tal protocolo, para que ela comece até a ficar com dúvida, porque ela não dúvida de que tu seja boa, mas uma dúvida do que realizar. E aí ela começa a pensar, cara, se ela tá me dando essas possibilidades, é porque ela é especialista nesse assunto, e só ela vai saber se eu preciso usar rena ou coloração, por exemplo. Então, ela começa a reconhecer quem é a autoridade ali. E aí, a partir desse momento, tu gera um interesse, né? Gera um envolvimento, uma vontade de saber mais sobre. E ela vai te perguntar o teu valor, tu vai passar o teu valor e ela vai te dizer, eu quero agendar. Porque quando tu fala o teu valor, lá por último, ela vai começar a pensar, tá muito barato, porque tudo que ela falou que ela faz, todo esse tempo de atendimento que ela teve, me passou aqui, dá para ver que ela é uma pessoa entendida, ela é uma pessoa que deve ser reconhecida no que ela faz. Então, vale muito a pena. E ela tem toda a atenção em me atender, ela tem toda uma entrega. E aí, quando ela disser assim, olha, tem horário para amanhã ou tem horário para hoje? Tu vai dizer assim, não, infelizmente não. Porque tu vai gerar escassez, que esse é um segredinho que eu vou te dar, essa cereja do bolo que eu vou te entregar agora. Tu não vai simplesmente agendar no horário que ela quer. Não é a cliente que corre atrás de ti e não é ela que faz a tua agenda, quem faz é tu. Então, tu começa a criar escassez dentro do teu negócio e coloca ela para semana seguinte. Mas, Thaís, eu preciso desse dinheiro para essa semana. Calma, segura, que vem um presente aí no final dessa aula. Tu passa ela para próxima semana, deixa ela de molho e diz assim, olha, eu vou te marcar, eu só tenho horário para a próxima semana, eu vou te deixar agendada e eu tô comprometida que, caso aconteça alguma desistência durante esse intervalo, eu vou entrar em contato contigo e posso te oferecer esse horário. Pode ser? Na hora, ela vai pensar assim, cara, é óbvio que eu quero. Me coloca nesse dia e me deixa nessa lista de espera. A lista de espera é como se fosse um imã para cliente ideal. Quando tu fala em lista de espera, é porque a pessoa é muito boa, que a pessoa não é ruim. Que quem é ruim não tem lista de espera, pode ter certeza disso.
Então, não tô dizendo que tu é ruim, mas tu pode ser ainda melhor se tu souber usar as estratégias certas para divulgar o teu negócio. E tu percebeu que o que eu te falei aqui foi nada mais nada menos do que eu te ensinei a vender o teu protocolo. Tu não precisou falar em nenhum momento, agende aqui o seu horário. Em nenhum momento tu vai falar desesperadamente para a pessoa vir correndo pro teu atendimento. Tu só vai gerar valor para ela. Quanto mais valor, conhecimento, informação sobre o que tu faz, seja mostrando os teus cursos, mostrando as lives que tu assiste para buscar evolução profissional permanente, quanto mais tu fizer essa divulgação do quanto tu te dedica, do quanto tu tá indo buscar cada vez mais, e ao mesmo tempo trabalhando a tua mente para que tu não caia em tentação para querer ouvir aqueles que não têm sucesso e vão querer te derrubar no meio do caminho. Porque vai acontecer, tu vai começar a chamar atenção, isso é natural. As pessoas querem ver os outros mal, querem derrubar, né? Quer ver o outro chateado, depressivo ou fazer chacota e tudo mais. Tu precisa estar preparado para isso, porque profissional de alto valor, a gente não arruma desculpa, a gente vai lá e faz o que tem que ser feito. Doa quem doer. Tem gente que não vai gostar da tua posição, porque tu não vai dar bola mais para isso, mas tem gente que vai curtir muito e vai te admirar bastante. E aqui eu deixo um parênteses, assim, abro um parênteses e falo o seguinte: jamais tu abra o teu negócio pensando em agradar os teus parentes, os teus amigos ou os teus vizinhos, os teus, enfim, os amigos de parente, cunhado, sei lá o quê. Não pensa em agradar essa galera, porque não serão eles que irão te ajudar em toda a jornada. Alguns sim, salvo alguns, mas na grande maioria das vezes não são eles que estarão do teu lado. Serão pessoas que nem conhecem a tua jornada, mas que irão pagar o preço para estar junto contigo. E agora eu vou te ensinar como fazer reajuste sem medo de perder a tua clientela. Primeira coisa que depois que tu gerou toda essa conexão e continua, porque tu não vai parar nunca de fazer essas postagens com esse intuito, sempre buscando evolução profissional permanente, buscar vender sem parecer que está vendendo, e gerar essa valorização para o teu negócio, as tuas clientes vão falando umas para as outras e elas vão reconhecendo as tuas melhorias dentro dos teus protocolos. Então, quanto mais plausibilidade tu gerar para ela na hora da entrega desse valor, no sentido, o valor de informação, o valor de conhecimento que tu tem, quanto maior o peso, maior será a plausibilidade na hora de tu reajustar os teus valores. Como assim, Thaís? Nossa, não entendi. Calma, vamos lá. Exemplo, tu tá num momento agora que tu investiu em renas, em coloração, em EPIs, né? Um material muito importante que a gente já usa e agora vai ser muito mais preciso e serão redobrados os cuidados. Todos esses protocolos de diferenciação tu tem que mostrar, seja a higienização da tua bancada, higienização dos teus materiais, esterilização dos teus materiais, tudo e inclusive os investimentos feitos para trazer melhorias no protocolo de atendimento. Tudo isso gera plausibilidade para a tua cliente. Ela enxerga o quanto tu tem investido para trazer melhorias, para trazer um atendimento mais bioseguro, com um melhor resultado, né? Que tu consegue mostrar para ela a tua evolução. Quando tu mostra a tua evolução de como tu era e como tu tá hoje, nossa, é um impacto muito alto. E eu vou te dar uma dica, assim, muito importante. Cria um momento a cada 4, 6 meses de contar a tua história. Quando tu gera esse momento de conexão com a tua audiência, existe um reconhecimento do teu esforço, de tudo que tu já passou, e ela passa a te admirar ainda mais e te valorizar ainda mais. E é legal que às vezes elas compartilham com as colegas, com as amigas, para conhecer também a tua história. E tudo isso que eu tô falando, na hora que tu faz o reajuste, ela tem tanto apreço, tanto amor, se sente honrada de ser atendida por ti, que quando tu faz um reajuste, ela não fica apavorada, ela não fica brava contigo, ela não vai te xingar e dizer que abuso, muito pelo contrário, ela vai dizer, nossa, eu acho até que estava na hora de fazer, ou então quando a cliente começa a perguntar assim, escuta, tá o mesmo valor ainda?
Quando ela começa a falar isso pra ti, gata, é sinal que tá na hora de tu reajustar. Então, coloca isso na tua cabeça que quanto maior plausibilidade tu der, na hora de fazer o reajuste, vai ser muito mais fácil dela aceitar isso. E existe uma estratégia certa para fazer reajuste, Thaís? Sim, existe um passo a passo completo de como tu criar o reajuste, mas a base dele é exatamente essa. Como que tu gera agora nesse momento de pandemia, né, que a gente tá, nossa, tá tão confuso, será que eu faço, não faço, é abusivo? Não é abusivo. A gente não pode pagar para trabalhar, não tem como a gente abrir, porque senão das duas uma, ou tu não vai conseguir oferecer todos os cuidados, né, biosseguros para fazer o protocolo de atendimento e vai acabar te prejudicando de alguma forma, porque as clientes ideais não ficarão contigo, ou tu vai quebrar. Então, eu espero que tu não queira, não deseje, eu também não desejo que tu quebre o teu negócio, eu quero que tu fature cada vez mais, lucre cada vez mais e consiga expandir o teu negócio em prol do teu propósito, do teu objetivo, daquilo que tu mais deseja na tua vida, que seja lotar uma agenda, seja tu conquistar a tua liberdade financeira. Então, a base do treinamento PAV, ele é denso, completamente possível de tu realizar. Basta tu seguir esses passos, passo a passo que eu te passei, para que tu possa conquistar a tua independência e nunca mais precisar correr atrás de cliente. E cada vez mais os profissionais da área da estética, sejam iniciantes, intermediários ou que já estejam na área há muito tempo, conseguem entender a qualidade que existe dentro do método PAV, não só isso, mas também a importância dele para que tu possa alavancar os teus negócios. Assim como a aluna Lu Rosengue, lá de Criciúma, Santa Catarina, que entendeu as vantagens e colocou em prática. Veja só como foi o aumento de faturamento dela. Sou Lu Rosengue, sou de Criciúma, Santa Catarina. Eu trabalho como designer de sobrancelhas, coloração e epilação facial. Uma especialista. Só. Lu, me conta aí pras gurias, que eu já sei, né? Mas conta desde quando, assim, tu me conheceu e por que tu me conheceu, assim, o que te chamou a atenção? Eu te conheci em 2017, quando eu comecei a sentir necessidade, quando eu comecei a encontrar muitos pelos brancos nas sobrancelhas das minhas clientes. Uma amiga falou de uma Thaís, que trabalhava com uma coloração, que apresentou, falando muito bom da coloração Reflectocil. E eu nem tinha Instagram, nada. Ela que me ajudou a fazer o Instagram. Daí eu fui vasculhar, né? Ela disse que era Thaís, eu fui procurar. Daí te achei a Thaís Ela Justina. Daí eu acho que no outro dia, falando com ela, eu disse assim, eu achei o perfil da Thaís. E ela tá com um curso, um workshop marcado, acho pro mês que vem, e eu vou fazer esse workshop, lá em Porto Alegre, eu vou para lá. Daí ela, legal, legal, mostrei para ela, ela disse assim, não, mas não é essa, Thaís. Era Eu te outra. falei. Era outra Thaís. Ela disse, não, não é essa. Daí eu disse, agora é. É essa, porque eu gostei do que eu vi. E eu E aí fui, se conheceu lá. me conheci, me apavorei com tudo que tu passou lá. Quando eu trabalhava no salão, eu ficava assim, olhando assim, meu Deus, como é que ela consegue determinar que tinta é, que cor é por causa de um número? Eu Olha não só, conseguia entender isso era aquilo. o medo até do aprendizado, né? Eu não conseguia entender aquilo, Thaís. Daí, quando eu cheguei lá e tu veio com aquela história de número 3.1, 3, e foi falando dos números 1.1, e isso mistura com aquilo, eu me apavorei. Daí, no final, eu lá prestando atenção em tudo, anotando, mas no final eu ainda não estava assim, Não estava segura. confiante, confiante para fazer a compra do produto para trazer, porque eu ficava pensando assim, meu Deus, será que eu não vou deixar lá a sobrancelha da pessoa esquisita, né? Será que eu vou saber fazer essa mistura? Daí tu sentou comigo, muito paciente, explicou tudo. Foi uma aula VIP ali para mim, só. As outras já tinham saído, eu fiquei quase por último. Daí tu e a tua mãe, a diretora A amada. diretora. Eu me lembro desse dia, a Lu estava cheia de dúvida, eu sentei com ela, calma. Lembra? Calma. Foi, bem assim. Vem aqui. Eu via no rosto dela que ela estava assim, era muita coisa. Eu disse, calma, Uhum. é tranquilo, vou te falar. E falei tudo de novo, expliquei.
Porque realmente, quem nunca viu, quem nunca trabalhou, dá um certo medo, né, de fazer errado, né? De repente, na hora da prática, não sair exatamente como queria. E tu conseguiu aplicar normalmente? Deu tudo certo? Na semana seguinte eu já estava atendendo com a coloração. E Arrasou. foi só sucesso. Depois, só sucesso. Qual foi assim, a maior dificuldade que tu encontrava dentro do teu negócio? Que talvez a Lu, para quem não sabe, a Lu entrou na primeira turma de mentoria quando eu iniciei antes do PAV, né? Final, início de Fina- dezembro de Isso, 2018. exatamente. Uhum. Quase um pouquinho, um ano depois que a gente se conheceu, o que que tu tinha de dificuldade naquela época, que estava bem assim, né, no início que nem tinha o Uhum. PAV ainda, que tu comprou a ideia desse projeto louco e tu entrou assim de cabeça. Como é que foi? Qual era a tua Ai, Thaís, dificuldade? eu era muito no piloto automático. Sabe Uhum. aquela coisa de ir lá, trabalhar, atender, a cliente não veio, ficava esperando. Aquela frustração pela cliente que não veio, e ficava assim, aborrecida. O que que eu estou fazendo de errado? Por que que não liga para avisar que não vem? Nada, engolia, sabe? Ia engolindo, ia engolindo. Divulgava no Instagram? Muito pouco. Porque eu lembro que eu te falei ainda que Sim, eu que era ela que tinha recente criado. assim, no Instagram, não tinha noção de como funcionava direito, era muito pouco. O que me ajudou demais assim foi me dar um norte. Foi assim, tu me mostrar e dizer assim, Lu, tu é uma profissional. Tu tem que se posicionar como uma profissional. Tu tem que mostrar para elas o teu valor, botar regras no teu negócio. E quando eu entendi isso, foi assim uma Tá, mas luz, né? e o medo de colocar a Então, regra? até fiz as regras no papel, escrevi nas mensagens e para apertar aquela setinha lá para enviar. Conta como é que foi isso. Como é que tu Umas venceu duas, isso? umas 2 noites sem dormir, né? Até, meu Deus, será que eu não vou espantar todas as clientes com isso? E quando tu disparou, como é Orei, que foi a reação delas? orei, muito pouca reclamou. A maioria das clientes, a maioria, assim, ó, uma ou outra, sabe? Uma ou outra, assim, ó, Que que eram meio as que, que. meio que não aceitou, querendo dar uma desculpa, coisa assim. Mas, assim, ó, a maioria foi só elogio. Foi só elogio, assim, ó. Que bom que tu tá fazendo isso. Que ideia legal, vou fazer isso aqui também onde eu trabalho. Sabe? Eu disse, meu Deus, por que que eu não fiz antes, né? A Lu Sim. é aquela que vai fluindo no tempo dela. E tá tudo bem. Tem aluna que é mais rápida, que já quer colocar tudo em prática de uma vez. E quer assistir todo o PAV e já começar a colocar tudo em ordem. E Uhum. aí acaba se afobando, né? E a Lu não, a Lu ela vai criando consistência. Então ela vai indo aos pouquinhos. Ela criou as regras. O medo era esse, de mandar a mensagem avisando, Uhum. né, da que ia ter regras, taxa de serviço. E aí elas me chamarem de louca e procurar outra, né? Mas não, me surpreendi, porque daí elas aceitaram, muitas elogiaram. Daí acabou aquela frustração, né, Thaís? De Uhum. ficar esperando a cliente não vir, não avisar, porque é uma frustração, né? Com certeza. Tu te preparar para um atendimento e tá tudo bonitinho, tudo limpinho, tudo esperando a cliente, ou às E a vezes cliente não. até deixou de marcar outra pessoa e a cliente não vem. E depois Vai que acabar. começou a colocar as regras, a coisa foi fluindo. Tu sofre Ai, hoje ainda com isso? não, graças a Deus não. Porque como tu ensinou, né, de mostrar clareza para cliente desde o início, né? Já na primeira mensagem, no primeiro contato, já avisa como é que funcionam as coisas. Lu, tu Daí é conquistou muitas clientes pela internet depois que tu começou a usar o teu Instagram? muitas, muitas, bastante. E depois a gente começa a botar em prática o que vai aprendendo, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, o cuidado com as Porque hashtags, as legendas. isso, porque a Lu começou a usar agora não, né, Lu? Faz tempo, mas a Lu começou a usar o Instagram de uma forma mais estratégica aí para conquistar o público dela. A Lu tem um jeito, e assim como todas as alunas do PAV, que eu estimulo muito, da gente não seguir um padrão, de seguir vocês não estão numa caixinha, vocês são livres para pensar e criar as regras como vocês desejam, dentro da tua necessidade.
E eu acho que o PAV faz a gente pensar um pouquinho mais fora da caixa, né? Abre a visão do quanto a gente pode ser valorizada como profissional, mostrando exatamente como a gente é, né? Antes do PAV, tu olha tudo assim, ó. Tu quer te Daí encaixar dentro de uma realidade, né? começa a fazer as aulas e vai ampliando assim a visão. É muito interessante. Começa a te enxergar realmente diferente até. A olhar as clientes realmente, quem é a cliente ideal, essa que tem perfil de cliente cotação, né, a saber lidar com as clientes. E do mesmo jeito a gente, né? A gente começa a se olhar e começa a agir diferente. Mas desde que tu começou a fazer o PAV, quais foram as transformações que tu viu que se talvez tu não tivesse entrado, tu não teria essa transformação hoje? Eu acho que, assim, ó, se for fazer uma lista de tudo, o primeiro da lista seria a paz, porque mudou. Como é bom ter paz, gente! Ô Lu, aumentou teu faturamento depois que tu entrou no PAV? Muito, muito. Bem mais, bem melhor, com certeza. Além de paz, o que que te trouxe assim de que mudou a tua visão como profissional, talvez, e que tu viu que ali isso te tornou uma PAV mesmo? Eu acho que o posicionamento, me olhar e agir de forma profissional, realmente, me encarar como um profissional, botar regras no meu serviço, né, para que tudo flua bem, o atendimento melhora, o teu humor melhora, tudo melhora ao teu redor. A partir do momento que tudo que tem regras no teu trabalho, e isso tu me ajudou, tu me mostrou que precisava. Tu me ensinou a fazer, porque se dissesse assim, ó, tem que ter regras. Mas e como é que se faz isso? Não criei nenhuma regra para ela. Eu só dei a vara e ela foi lá e pescou, não foi? Eu Foi, disse, Lu, exatamente. tu vai usar as tuas dificuldades, né? O que Exatamente. para ti te incomoda, porque a realidade dela pode não ser a mesma minha. Exato. Aí que a gente tem que começar a trabalhar naquela visão de colocar a mão na massa mesmo, de fazer o nosso negócio ter a nossa cara, a nossa identidade. Porque o que não Exato. é legal para mim, o que eu não gosto no meu atendimento, eu preciso expor isso para o meu cliente. E eu Uhum. só fui dando a orientação, lapidando ali, ó, para cá, para lá, vai lá, isso, aquilo. Tentando, né? Daí outra coisa também foi a coragem de poder reajustar o meu trabalho, né? De dar valor ao meu trabalho, Ô, Lu, conta quanto foi o reajuste agora, o último. R$ 20 de ajuste. Isso foi necessário, né, Thaís? Não foi um aumento assim, Claro, não eu foi para quero ganhar aproveitar 20. o momento, não. Não, assim, eu quero ganhar R$ 20 a mais na minha sessão. Não, foi necessário, né? Os EPIs aumentaram demais. A pandemia exige realmente que a gente melhore a qualidade, melhore assim, o protocolo, né? Uhum. Veja realmente onde está precisando, que EPI que eu vou precisar agora. E não foi o único reajuste que tu fez durante esse período que tu tá dentro do PAV. Já deve ser o quê? Não, foi o terceiro, Terceiro, né? terceiro, terceiro reajuste. Até que tu veio e mostrou que poderia ser diferente. Ali já foi o primeiro reajuste. Depois eu aumentei mais um pouquinho e agora. Nesse primeiro reajuste que foi o impacto de tu perder o medo, porque tu não tinha ainda feito o reajuste. Com certeza, porque tudo ia refletir igual, né? A cliente poderia correr, poderia desistir do meu atendimento, tanto com um assunto como com o outro, ela poderia desistir. Mas não houve desistências. Uma mensagem para quem ainda não entrou no PAV, qual mensagem tu deixaria? Tem 1 minuto e meio para tu falar, se tu puder. Faça o que for preciso para entrar, porque vale a pena. Vale cada centavo, gente. Vale cada centavo. Detalhe, posso dizer um Faz a detalhe? diferença. A Lu está no segundo ano de mentoria, que é um programa dentro do PAV, que não é o valor do PAV, é mais caro que o PAV. É um acompanhamento que quem entra no PAV depois vai ficar sabendo o que, que é que eu falo mais. Mas aqui fora que eu quero dizer, quem ainda não entrou no PAV, esse caminho para um dia tu ser uma mentorada minha é entrar no PAV, para tu conhecer as estratégias, para tu ter as ferramentas para colocar em prática. É um passo a mais, é uma evolução profissional
mais intensa. E a Lu, ela tem tido vários pontos, assim, positivos, né, Lu, dentro do teu negócio, que tem refletido não só no negócio dela, mas principalmente na imagem. Ela tá mais leve, tá aparecendo, tá maravilhosa. Orientações para começar a aparecer um pouquinho mais também tem ajudado demais. Lu, eu fico muito feliz de ver a tua evolução. Para quem não conhece ou não conhecia a Lu antes, eu falo dela toda hora nas lives, estou sempre falando, dando exemplo. Ela é um exemplo de profissional ímpar, assim, e que tem um posicionamento muito autêntico, com o jeitinho dela, foi conquistando as clientes dela, né? No teu tempo, sem pressa, e tu tem o resultado que tu merece, né? Dentro daquilo que tu tá te propondo a fazer. E ela fez também, vou dividir aqui, ela colocou na parede dela os certificados. Foi agora, né? Aqui do Esse aí foi o workshop. primeiro. Esse em 2017. Depois foi este, que foi o Encontro PAV. Aqui. Foi no evento ao vivo. E esse último, que foi o de Brow Lamination. A Lu tá atendendo na casa dela, que às vezes, não sei se tu pensava assim antes, Lu, mas eu também já atendia na minha casa, aliás. Às vezes a gente pensa assim, vou atender na minha casa, eu não vou ser valorizada profissionalmente, porque é na minha casa. Tu pensava assim também? Pensava. Eu pensava primeiro assim, ó, em perder a privacidade da casa, porque a cliente tem que entrar dentro do meu cercado, né? A privacidade da casa, eu pensava em perder o posicionamento profissional, porque muitas clientes de repente poderiam achar que na casa dela deve ser fundo de quintal, não vai ser um ambiente profissional. Tinha esse medo, sim. Mas depois eu entrei no PAV, aprendi o posicionamento, aprendi a me valorizar. E eu pensei assim, olha, quem conhece o meu trabalho, se gostou, vai ser bem-vinda. Se não gostou, a porta é a serventia da casa. Eu sempre trabalhei para outras pessoas, no espaço de outras pessoas, né? Você entende muito aqui nesses 2 meses. Agora com a pandemia, daí não teve jeito, eu tive que ou eu parava de vez, ou eu atendia aqui em casa. A pandemia te deu uma oportunidade que tu não estava vendo antes. Foi. Seus clientes, como é que quando chegam aí? Estão gostando? Como é que tá sendo? Muito. E sabe assim, ó, que eu até comentei hoje de manhã ainda comentei com a Gé. Eu disse, ai, Gé, olha, eu não sabia que era tão bom. Às vezes eu me pergunto por que eu demorei não fez antes? Hoje, o que eu sinto de diferença? Elas chegam aqui e parece que como é só eu e ela, né? Só eu e a cliente, ela se sente muito mais à vontade para conversar, para se abrir. Como eu tenho eu botei um espaço a mais entre uma cliente e outra, o meu atendimento eu sinto que eu tô mais tranquila, né? Aquela coisa de ter que fazer tudo rápido, porque tinha uma agenda correndo ali para uma agenda cheia para suprir. Depois que a Lu fez o reajuste, que a gente foi direcionando algumas coisas, a Lu, ela teve uma modificação no faturamento dela. Fala aí, Lu, qual foi essa mudança? Foi por conta do fato de ter que diminuir a agenda por conta do Covid, né? Que não pode ter aglomeração. Então, deu uma diminuída no trabalho, no número de clientes, porém a agenda continua cheia. Fechou a agenda, já tem uma lista de espera, por conta desse tempo maior que eu deixo entre uma cliente e outra, né? Mas tudo também tem um porquê. É interessante que com esse cuidado, apesar de todos os cuidados que a Lu sempre teve, não foi de agora, a Lu sempre teve esses cuidados com atendimento bioseguro, que é um dos diferenciais dela também. E acredito que foi um desses pontos que a maioria das tuas clientes que voltaram viram, né, essa qualidade, né? Elas têm essa segurança de ir até o teu atendimento, até o teu espaço, por isso, por saber exatamente como que tu procede, né, dentro dos teus atendimentos. E o mais interessante que a gente constatou aí durante as nossas conversas foi que a Lu diminuiu o número de atendimentos, né? Só que o faturamento aumentou do que era antes.
Isso na pandemia, com o reajuste e com todos os cuidados, não deixou de ter o cuidado que ela precisava. Foi isso mesmo, né, Lu? Foi exatamente isso mesmo, exatamente. 40% dos meus atendimentos hoje são pessoas do grupo de risco. Exatamente pelo fato de elas confiarem nos cuidados que eu estou tendo e se sentirem seguras, né? Pelo fato de se sentirem mais seguras. Eu mando a mensagem com o meu protocolo, né? Dizendo como que é o atendimento, para ela ter uma noção do que esperar quando chegar aqui. Lu, conta para elas sobre aquele depoimento que eu fiquei assim, ó. Ai, que lindo. É uma menina que eu já conheço ela há muito tempo, mas eu nunca havia atendido ela. Nunca tinha atendido ela. Mas ela me acompanhava pelo Instagram. E depois da pandemia, o marido dela não queria que ela fosse em lugar nenhum. Por medo, né? Segurança, claro. Por medo, ela não se sentia seguro, não se sentiam seguro. Eu botei no Instagram as regras da casa. Fiz um postzinho com as regras da casa. Eu nunca havia falado com ela por mensagem para dizer, para mandar minhas mensagens, o meu protocolo para ela. Então eu botei no Instagram, ela viu. Gente, ela botou as regras, que são as regras de atendimento, que todo mundo tem medo de fazer. Ela escancarou e postou lá as regras da casa. Ela viu e mostrou pro marido. Uhum. E ela veio. Daí chegou aqui, ela gostou do atendimento, mas foi uma coisa assim tão natural, sabe? Ela dizendo assim que ela nunca tinha sido tratada daquele jeito. Não, mas para o atendimento da Lu tem todo um protocolo seguindo as regras da casa, que ela já estava de acordo com isso, porque foi uma das coisas que chamou a atenção dela, que ela falou no vídeo. Ela viu no feed. Quando ela entrou em contato comigo, eu disse para ela, tu entra em contato comigo pelo WhatsApp porque eu preciso te mandar algumas orientações. Daí eu mandei de novo aquelas orientações para ela, mandei a localização e a gente marcou a data. Ela veio, daí eu atendi desde ali da porta. Não, e por incrível que pareça... Fala os detalhes. Não, daí no vídeo ela fala que eu limpei todo o ambiente. E realmente, quando a cliente chega aqui, o ambiente já está todo limpo. Só que naquele dia, ela chegou antes. Ela chegou um pouquinho antes porque ela pegou carona com o marido. Uhum. Ela chegou um pouquinho antes. Então, quando ela chegou, eu estava começando a limpar o ambiente. Eu faço a higienização bem pertinho do horário que a cliente chega. Pra tá tudo zerado. E ela viu isso, esses detalhes. Ela viu eu higienizando o puxador da gaveta, higienizando todos os materiais que estavam ali em cima da bancada, o espelho, o cabinho do espelho, a luminária, a poltrona, a fechadura. Ela viu eu fazer isso. Quando ela veio para o atendimento, eu comecei o atendimento, ela viu outra diferença. Né, que eu lavo todo o rosto, não limpo só a sobrancelha. Detalhou cada passo da Lu no vídeo. Eu gostei que ela assumiu que ela era uma cliente de cotação. Foi. Ela falou para mim aqui durante o atendimento, ela disse assim, Lu, quando eu comecei a higienizar o rosto dela, ela já falou. Eu disse assim, ó, nós vamos tirar a máscara um pouquinho, tu vai ficar boquinha fechadinha, porque nesse momento tu não vai poder falar. Eu vou higienizar todo o teu rosto e expliquei o porquê. Eu expliquei exatamente para assim, ó, porque senão eu mesmo posso te contaminar. E isso chamou a atenção dela, desse detalhe. Ela disse que ela nunca tinha sido atendida daquele jeito, que ela estava sempre acostumada a ir em lugares baratinhos, em lugares que só chegava lá, tirava o pelinho e mal passava um algodão sobre a sobrancelha, tirava o pelinho e mandava embora. Ela viu diferença nisso e ela saiu daqui dizendo, não, Lu, eu vou postar. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou postar o nosso atendimento de hoje. Daí assim, bate a foto e tu me marca. Mas eu imaginei que ela fosse bater uma foto, Thaís. Eu não sabia que ela ia fazer um vídeo. Daí ela botou 2 fotos, marcou 3 fotos. A foto do mimo, a foto das regras. Não, a foto das regras ela botou depois. E começou o vídeo. Quando eu vi o vídeo, eu não esperava. Não esperava. Eu fui pega de surpresa. E falei, né, ó, como tu não me marcou, tu poderia me mandar os vídeos para eu publicar?
Daí ela me mandou, eu editei, juntei ali os stories e lancei. Nossa, Ficou foi lindo, ficou lindo, muito lindo, bom. lindo. E merecido, né, Lu? Merecido, porque tá, não, é verdade. A Lu tem um protocolo muito legal e básico, na verdade, né, Lu? Daqui para frente vai ser o básico. Ela comentou que durante o atendimento, mas isso foi tão natural, sabe? Assim, eu faço isso com todas, né? Nunca veio. A primeira vez, Sim, eu tu mostro o que tem. que eu vou fazer. Mostrei para Exato. ela exatamente o que eu ia fazer. Ó, tá vendo aqui? Esses pelinhos aqui a gente vai deixar para melhorar o ponto alto. Esses aqui no cantinho aqui a gente vai deixar. E fui falando, a gente só vai tirar esse aqui, aqui em cima. Falei direitinho para ela o que que ia sair, o que que ia ser deixado. E ela se surpreendeu com aquilo. Ela se sente mais segura. E outra coisa, tu passa autoridade para ela. Ela começa a ver que tu domina sobre o que tu faz. Lu, eu quero te agradecer por tu estar aqui comigo, contando um pouquinho da tua história, as tuas transformações. Quero que tu cresça ainda mais e vai, Obrigada. porque é só o começo de tudo, né? Imagina. E obrigada, tá? De novo, Eu que pelo teu agradeço. carinho de sempre, tua disponibilidade. Eu que Beijo. agradeço, Thaís. Que incrível, né? Então, assim como a Lu Roseng, inúmeros profissionais da área da estética também obtiveram resultados incríveis utilizando o método PAV, reconhecendo a importância de se posicionar profissionalmente para ganhar não só autoridade no mercado, mas a tão querida independência financeira, fazendo aquilo que ama, né, com muito amor, com as suas clientes ideais. Agora, vamos dar início à segunda parte da nossa aula, que assim como é tão importante tu reconhecer o teu público, trazer essa conexão com a tua audiência, comunicar com a tua clientela ideal para que ela tenha informação suficiente, é importante que tu cuide das tuas redes sociais. Sim, as tuas redes sociais serão um imã dessas clientes ideais. E para isso acontecer, tu precisa cuidar alguns pontos cegos dentro do teu negócio. Identifica com clareza para quem que tu quer comunicar, o que tu deseja comunicar. Eu imagino, alucino aqui, que tu deseja ter uma agenda lotada de clientes ideais. Não é qualquer cliente que tu quer as clientes ideais. Cliente ideal, ela é mais exigente nesse sentido de tu passar mais informações, com mais riqueza de detalhes. E é aí que vem um ponto cego, que às vezes a maioria das clientes acabam errando também, que é usar as redes sociais para usar como um perfil pessoal também, ou seja, mistura as informações. Acaba postando fotos íntimas da família, ou com foto com cachorro, foto bebendo, foto na festa, foto fazendo viagens e mais viagens sem parar, e nem é isso que a tua cliente está buscando. Ela está te seguindo por um relacionamento comercial, ela não está querendo um relacionamento íntimo contigo, por mais que isso possa acontecer ao longo do tempo, mas tu precisa entender que neste momento não é o que a tua cliente ideal deseja assistir. Ou seja, rede social, ela tem que exalar profissionalismo. A tua cliente tem que entrar e reconhecer quem é a autoridade em determinado assunto. E se tu ficar meio confusa postando várias coisas que não tem a ver com o que tu fala, com o que tu domina, ela vai ver que tu não domina tão bem assim daquilo que ela imaginava que tu talvez pudesse dominar. Então, cuida a tua rede social para que ela seja um porto seguro de informações ricas para os teus clientes, que sempre que ela for entrar, ela reconheça que tem uma coisa nova, que tem não só coisas novas no sentido de trazer sempre novidade, mas do quanto tu domina falar sobre aquele assunto e que às vezes tu até pode repetir as legendas vez e outra e até sobre os assuntos que tu vai abordar, porque o nosso assunto é meio limitado. Porém, a nossa cliente não entende nada sobre coloração, reflectocil, rena ou unha, esmalte em gel. A cliente não entende qual é a diferença de uma coisa e outra, um protocolo e outro. Quanto mais tu informar, mais vezes, repetidas vezes, ela vai ficando educada. E na hora que alguém falar sobre determinado assunto, por exemplo, sobrancelhas, ela vai lembrar que, nossa, sobrancelhas, lembro da Thaís que falou lá, fez um post uma vez falando sobre rena, alguma coisa assim, e eu vou falar para essa minha amiga que tá perguntando, tá procurando alguém que domine ou que fale sobre rena. E às vezes ela mesma pode nem ser tua cliente, mas ela te indica para outras pessoas. Então, aprenda a comunicar para saber vender dentro das suas redes sociais sem parecer que esteja vendendo. E agora,
Tão importante quanto tu conquistar a clientela ideal, é importante tu fidelizar essa galera. Sim, porque ela vai chegar, pensa, ela chegou, ficou numa lista de espera, esperou alguns dias, tu chamou ela depois de uns 3, 4 dias, tu foi lá e chamou ela. Oi, fulana, tudo bem? Então, lembra que tu estava agendada para semana que vem? Eu consegui um horário agora, na próxima quarta-feira. E aí eu vou te dar um outro detalhezinho muito importante, anota aí. Sempre que tu colocar ela na lista de espera, pergunta para ela quais são os melhores dias e horários de atendimento, para que ela possa se organizar. E aí tu avisa isso com um dia de antecedência, para que ela possa ter esse tempo de preparação e ela confirme esse horário. Assim que confirmado, tu entrega todas as tuas regras de atendimento, sejam elas todas que for, inclusive a tão temida taxa de serviço. Como assim taxa de serviço, Thaís? Sim, porque se ela não comparece, ela não vai no teu espaço, ela precisa ter uma taxa de serviço para suprir aquele valor, né, que tu ganharia caso ela fosse. E essa taxa de serviço ela pode ser cobrada a partir de 70% do valor do procedimento para que funcione, para que ela tenha, valorize, né, o teu tempo, valorize teu horário, que ela não queira sofrer essa penalidade. E fica tranquila na hora que tu for informar isso, principalmente para as novas clientes, porque esse detalhe importante vai ser uma peneira para selecionar as melhores clientes. Aquelas que são pontuais, que valorizam o trabalho do profissional, elas vão fazer questão de chegar no horário ou até antes e se organizarão, né, com antecedência para chegar e ver que diferença tem esse protocolo que eu nunca tinha visto, cobrar taxa de procedimento, de serviço, caso eu não compareça. Isso vai ser um ponto de diferenciação também das demais profissionais do mercado. Tenho certeza disso e elas vão elogiar, inclusive. Aquela cliente que se compromete a chegar no horário, ela não reclama dessas taxas, ela não acha ruim, porque ela tem a certeza que ela vai chegar no horário, tá tudo certo, e ela se autorresponsabiliza, porque ela tá comprometida em ser atendida, ela quer ser atendida. E se caso isso aconteça, ela vai cumprir isso. E se ela não cumprir, tu tem que cumprir as tuas regras, respeitar as tuas regras. Lembre sempre disso. Se tu mesma não respeitar as tuas regras, tu não será respeitada de maneira nenhuma. Crie as tuas regras e respeite-as. Fidelização agora, continuando. Tu já lembrou ela que ela ficou uma semana lá, estava agendada para uma semana, tu conseguiu agendar ela 3 dias depois, ofereceu o horário, ela aceitou e ela veio para o teu atendimento, ela foi atendida. Durante o protocolo de atendimento, tu vai citar sobre fulaninha, então, como tu já tem esse horário agendado agora, né? Tinha esse horário da semana que vem, já desmarquei, tipo, trouxe para cá. Eu liberei para uma outra cliente que estava numa lista de espera também. Preciso te passar algumas informações dos meus agendamentos para as minhas clientes. Não sei se tu vai querer continuar, mas eu preciso te dizer como funciona aqui o meu protocolo. Eu normalmente deixo agendado com horário fixo as minhas clientes com alguns horários para frente, 2 meses, 3 meses e assim por diante. E caso tu queira, eu posso fazer esses horários para ti, deixar agendado com antecedência e eu vou te avisando um dia antes. Te aviso a próxima data que tem e aí, na sequência, um dia antes, sempre eu confirmo para ver se tu vai poder vir ou não. No momento da confirmação, que é muito importante dizer isso, tu precisa dizer isso para ela, tu diz o seguinte: eu preciso que tu faça essa confirmação, sim ou não. Se tu não puder, tá tudo bem, eu marco outra pessoa, porque eu tenho uma lista de espera e eu preciso agendar essa galera que me procura. E se tu for fazer, eu entendo assim que tu tá comprometida com aquele horário e eu reservo ele pra ti e ele fica personalizado, né? Todo pra ti. Então, tu mostra o quê? Que tu tá comprometida, mas desapegada. Tipo, se ela não quiser agendar, se ela não quiser, enfim, confirmar, tá tudo bem, tu deixa outra pessoa, mas responda. Então, tu deixa esse jogo bem claro, bem aberto, que tu precisa da resposta dela. Porque às vezes a gente manda mensagem pra cliente, a cliente finge que não viu, passa o dia e ela não responde. Quando a gente tem essa conversa no ao vivo, a gente mostra o quanto a gente é importante. E ela pensa 2 vezes antes de te deixar na pendura e pensa assim, não, vou responder ela, porque senão depois ela não consegue horário para mim. Então, vou responder ela agora. Então, tenha essa comunicação clara e direta com a tua cliente, que ela vai entender e vai te valorizar, porque ela vai se colocar no teu lugar. Nesse momento, ela vai começar a despertar alguns gatilhos mentais, que é o quê? Cara, ela é a autoridade no assunto, ela tá com a agenda lotada,
ela tem escassez, ela não tá tão livre assim. Então, eu vou já deixar agendados meus horários para não perder o horário com ela. Automaticamente, tu não tá oferecendo que ela faça isso, tu só tá comunicando em como que funcionam os teus protocolos de agendamento. Então, caso tu deseje, né, mas eu preciso te comunicar como funciona. Eu posso te deixar assim na lista de espera sempre que tu precisar, ou quando tu entrar em contato, a gente tenta agendar assim que tiver horário possível. Isso vai fazer com que ela pense 2 vezes antes de ficar de novo numa lista de espera. Cliente ideal, ela não gosta de ficar em lista de espera, ela gosta de ser bajulada, gosta de ser amada, bem atendida, e ela vai sentir esse teu cuidado. Quando tu comunica para ela com todo carinho, que tu não tá querendo forçar nada, mas tu tá comunicando como funciona, tu tá dando clareza para ela. E é como se tu estivesse dizendo o seguinte: olha, eu gostei muito de ti, gostaria de continuar te atendendo, mas para que tu possa continuar sendo atendida por mim, tu precisa entrar e conhecer um pouco mais como funciona a minha vida. E isso é como se fosse um relacionamento, certo? Então, tu tá abrindo a tua vida para ela, tá dando bem a real do que funciona, de como acontece os teus atendimentos, e ela vai super entender e vai adorar aquilo, aquele cuidado na comunicação. Então, nesse momento, é o passo ideal para tu fazer essa fidelização já no primeiro atendimento. E na grande maioria das vezes, a cliente já deixa agendado. Às vezes, tu nem precisa comunicar ela que o teu protocolo de atendimento funciona assim, de agendamento. Ela, antes mesmo de sair da cadeira, ela já tá falando que ela quer já deixar agendado para o próximo mês. Aproveite esse conteúdo, né? Coloca em prática a partir de agora e não deixa para amanhã o que tem que ser feito hoje. Eu poderia falar aqui por mais tempo, cada vez mais, que eu tenho muito assunto dentro do PAV, mas infelizmente nosso tempo está acabando e eu preciso terminar essa aula. E o fato é que eu tenho um método que é um verdadeiro passo a passo de como conquistar essa cliente ideal, mesmo reajustando os valores dos seus procedimentos. Infelizmente, aqui nessa aula eu não consigo passar todo o conteúdo porque ele é muito denso. Mas afinal de contas, você já tem um conteúdo suficiente para estudar e colocar em prática, não é mesmo? E eu tenho recebido muitas mensagens me perguntando: Thaís, tu tem algum curso? Como funciona? Tu tem um passo a passo detalhado de como funciona isso? Sim, eu tenho esse treinamento e ele se chama Treinamento para Profissionais de Alto Valor, que é o treinamento PAV. Mas nessa aula vai ficar muito longa e em outro momento eu falo sobre ele para ti. E na próxima aula eu vou responder várias dúvidas que surgiram de como aplicar o método para conquistar essa cliente ideal mesmo, reajustando o valor dos seus procedimentos. Então não vai perder a próxima aula, ok? Não esquece de deixar o teu comentário aqui embaixo e me dizer o que tu achou dessa aula, o que tu gostou, o que tu aprendeu. Se tiver alguma dúvida também, por favor, deixa a tua dúvida que eu vou fazer questão de responder uma por uma pessoalmente. Não esquece também de entrar no nosso canal do Telegram, que tem um conteúdo de suporte lá para te ajudar nesse processo de compreensão e aplicação do método. Então é só clicar no link que vai estar aqui embaixo para te ajudar, tá bom? Então te espero na próxima aula e até lá. Tu é iniciante, né? Sou iniciante. E tu entrou no PAV na última turma. A última foi... Eu não sei em que mês a gente tá, gente. Eu tô péssima com isso. Bom, ótimo que não tô perdida sozinha. Tá ótimo. Tô muito. Tá. E tá te ajudando? Só quero saber isso. Muito. Resumindo em uma palavra, muito. Eu tava até aqui pensando agora que você tava falando dos resultados, eu tava pensando assim, gente, eu preciso mandar uma mensagem pra Thaís pra falar pra ela, né, de tudo, porque eu acabo não falando, só vai acontecendo, eu não vou falando. Mas tem tudo, todas as coisas que você me fala pra aplicar, dá super certo. Tudo dá muito certo. Eu tava assistindo o PAV ainda agora aqui. E coisa de Instagram, porque como eu ainda tô captando novas clientes, eu tenho que tentar atingir esse público, e aí eu apliquei a estratégia que você me falou. Essa semana deu super certo, já vieram várias pessoas novas pro meu perfil, e eu tô indo aos pouquinhos, né? Aos poucos eu vou fazendo as coisas e vou chegando lá. Essa semana já também 3 pessoas mandaram mensagem interessadas, então a gente tá indo. Super bem, funciona muito, gente. Pode confiar porque funciona. A pessoa é iniciante. E o bom é que é o seguinte, tu já começa certo, né? Tu não começa errando. Não, eu falei, gente, assim, eu acho que depois que eu tiver que fazer reajuste, eu não vou ter medo, porque eu já vou estar com uma mentalidade diferente. Mas eu falei, gente, eu tô começando, eu não tô nem aí, porque eu vou colocar o valor que eu
for colocar, o que eu quiser colocar, e a pessoa vai vir se ela quiser. Eu não tenho cliente para não gostar. Ela só não vai vir se ela não quiser, entendeu? E tá Então, tudo bem, né? exatamente, eu tô bem tranquila com isso, assim, bem, bem tranquila. Graças a Deus. Tô muito feliz e Bom, também nas publicações eu tô tentando, assim, eu sei que ainda deve ter muita coisa para melhorar, mas não, tá arrasando, para. eu acho que eu já tô fazendo diferente do que eu faria, entendeu? Se eu não tivesse no PAV, eu já tô fazendo de uma maneira melhor, já tô me empenhando mais, já tô buscando Aos mais. poucos tu vai ficando. É aquilo que eu disse. Aos poucos tu vai vendo que tem que melhorar e tu vai encontrando isso, né? Sim. E aí você vai vendo os detalhezinhos, o que falta, e também eu sigo outras paves, então eu vou vendo, elas colocam isso, será que eu posso encaixar? E aí eu vou assistindo o pave, vou vendo o que que se encaixa para mim, o que que eu posso fazer agora para Modela. e vou fazendo aos pouquinhos, porque quando você começa é muita informação, vem muita coisa ao mesmo tempo. Já só de estar aqui na live sempre é muita informação. As meninas já devem saber. E é muita coisa, Thaís. Você joga assim, ó. Só joga Vocês que lutem, vocês que lutem. deixa eu anotar, deixa eu fazer. A minha mesa tá cheia de papel, cheia. Tudo aqui cheio de papel. Tem caderno do Pave, ó. Tô fazendo o checklist que você mandou para eu resolver as coisinhas. Tem tudo, tudo aqui. Tem treino, tá um monte de coisa. Mas a gente vai organizando aos poucos, isso é o de menos, né? E é muita informação, então assim, é bom ir aos poucos fazendo o que você pode fazer agora para você melhorar, porque se você for tentar fazer tudo, não vai dar certo. Ser bem aos pouquinhos. Eu adorei ouvir a história da Lu também. É Legal, né? muito legal. Ela é muito. Ai, eu gostei muito dela. Eu vou seguir ela. Assim que acabar aqui a live, eu vou lá seguir ela para acompanhar ela, porque ela tá agora atendendo em casa. Isso era uma das coisas que eu tava falando com você. E eu acho que vai ser bom para mim eu assistir ela. Vai ser ótimo. Legal porque daí vocês se unem também e faz essa troca. É Inspira uma outra, né? muito, muito, muito legal. Eu tô amando, de verdade. Que bom. Nossa família tá crescendo, hein, gata? Ai, tô muito feliz. Eu tô vendo um monte de gente nova aqui nos comentários, sempre interagindo. Ai, ainda bem, porque é muito bom. Eu já mandei várias pessoas pro seu perfil. Porque eu, assim, as pessoas. A moça que faz a minha unha, a minha esteticista, eu já falei, gente, assiste. Ela é sensacional. Vocês precisam dessa mulher. Porque eu também sou profissional, então eu sei o que elas passam, sabe? E Sim. aí, eu já falei pra elas, segue, assiste. Minha amiga também, que é cabeleireira, tá aqui. Tá todo mundo aqui. Ah, Tudo bem. beijo. Adorei. Beijo. Beijo.